Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel, o Iridium. E por que iremos falar dele? Exatamente com essa nova forma de escolher vídeos. O Bruno Porfírio mandou aqui o ticker do IRDM11 e ele teve 3 votos, incluindo o meu e o dele. Ou seja, só mais uma pessoa votou, que não fui eu e não foi ele. E só 2 pessoas colocaram o ticker. Ele e o Vitor, que colocou o BTCI11. Eu acho pouco. Tá certo que esse vídeo aqui também do MCHF teve poucos views, ou seja, pouca gente assistiu. Mas isso mostra que o pessoal do fundo imobiliário lá na comunidade vota pesado, vota forte, mas na hora de assistir os vídeos, deixa pra lá. Tem que assistir todos os vídeos, pessoal. Se você gosta de fundo imobiliário, quer que fundo imobiliário seja mais visto e, por sinal, consiga ter um segundo vídeo semanal, chegue junto, deixe o like, compartilhe o vídeo, comente um tique aqui, vote nele. Lembre que você coloca o tique, vota nele. Na semana seguinte, a gente vai fazer um vídeo. A gente vai fazer sempre o vídeo da terça-feira de fundos imobiliários no domingo. Então só vai valer os votos até domingo, preferencialmente domingo de manhã. Domingo à tarde já nem conta mais. Então tente votar até domingo de manhã no máximo. Então vem comigo, vem. Então o RDM11, que também é muito conhecido só como Iridium, muita gente só chama de Iridium, que é o nome da gestora, está no momento custando R$ 88,60. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 77,00, foi bem por aqui, e uma máxima de R$ 105,47. O dividend yield sim, está muito alto ainda, mas principalmente porque ele perdeu muito valor. Se esse dividendo aqui fosse colocado na época que ele estava 105 por aí, ele passou muito tempo nessa faixa de 105 ou próximo de 105, isso aqui não bateria nem 10%, tem esse detalhe também. E ele, como a gente vê claramente, ele teve uma desvalorização muito grande e atualmente está 12,58, mas muito mais porque a maioria dos fundos imobiliários, apesar de papel ser um pouco mais exceção, a maioria subiu muito, o IFIX subiu e todos os fundos foram subindo, principalmente os de tijolos. Então por isso ele sofreu uma grande valorização. A gente vê que ele saiu aqui de um fundo de poço e foi para cá. Então ele cresceu muito a valorização. Se ele não tivesse valorizado tanto, ele estaria mais desvalorizado ainda nesse momento. Eu, por exemplo, comprei esse fundo quando ele estava mais ou menos aqui nessa faixa, mais ou menos por aqui. Aí logo eu comprei, ele caiu, teve uma queda grande. E caiu não só o valor do fundo, o que me deixou bem chateado na época. Eu fiz até um vídeo sobre isso, não vou colocar o card aqui, se você quiser você dá uma procurada depois. E eu fiz uma reclamação, digamos assim, em vídeo, mostrando que eu perdi dinheiro com esse fundo aqui, o Iridium, que eu perdi na valorização da cota, que desvalorizou muito em pouco tempo, e também tive uma perda no valor dos rendimentos, que foi mais ou menos no mês que eu comprei, caiu muita cota e caiu o rendimento, foi tipo uma sequência, os dois. Só que aí depois dessa época, aí eu peguei e fiz o quê? Fiquei chateado e na época eu ainda era muito mais sardinha do que sou hoje. Hoje eu praticamente não sou, eu sou muito mais buy and hold mesmo. E aí eu vendi todas as minhas cotas e eu tinha mais ou menos umas 100 cotas, eu comprei pesado. Eu cheguei logo chutando a porta. Para quem é um investidor pequeno, comprar tipo 100 cotas num fundo desse que custava praticamente R$ 100 foi muito. E eu vendi tudo. Aí eu vendi tudo. Mas só que depois eu não me arrependi não, porque ó, ele continuou caindo e tá aqui ó. Você viu que ele bateu aqui 77,69 e depois conseguiu ficar pior. Tá aqui ó. A mínima dele foi no dia 26 de abril, véspera do meu aniversário. Engraçado que eu já fiz alguns vídeos ultimamente e no dia do meu aniversário, assim, próximo, como aí na véspera do meu aniversário, vários fundos imobiliários estavam batendo as mínimas dele. Fundos imobiliários e fiagros também. Só que aí, como a bolsa toda começou a se valorizar mais ou menos no comecinho de maio e até agora ainda tá em valorização, aí você vê esse crescimento aqui absurdo. Daqui pra cá, ó, ele cresceu cerca de 15%. Como eu falei, se ele não tivesse crescido tanto nesse último mês, que tá crescendo muito o IFIX, essa desvalorização que estava muito mais alta. E o dividend yield estaria muito mais alto também, né? Porque eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o valor da cota, menor o valor do yield. Ou seja, se a cota diminui de valor, o yield sobe. Quando a cota aumenta de valor, o yield diminui. Ou seja, se tivesse nessa faixa aqui de 105, 100 e pouco, como eu falei, esse yield não estaria 12, estaria assim 9 alguma coisa, que ainda é um bom yield, diga-se de passagem, mas não tão incrível como tá, porque 12 é muito bom. Agora, para quem comprar agora, já não tá com tanta vantagem do que quem comprou aqui, a 77. Coisa, ainda é um valor interessante, comparado a essa época antiga aqui dele, ó. Você vê que de junho até mais ou menos
comecinho de novembro, ele valia R$100. Então ele está muito desvalorizado ainda. Só que a gente vai ver o seguinte detalhe. O valor patrimonial da cota é R$ 89,31. Ou seja, o P sobre VP dele está 0,99. Ou seja, está quase assim no ponto, digamos assim. Nem caro, nem barato. Agora está com 1% de desconto. E naquela época de 77 estava com um desconto bem bom. Na época de 105, estava muito acima do valor patrimonial. Esse é o detalhe. Por isso que muita gente não compra fundo imobiliário de papel quando está acima de 1, porque tem essa tendência às vezes de queda. E a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório dele, o mais recente, por que que ele está tão desvalorizado assim, por que que ele caiu tanto assim de valor e antes não, né? Antes ele estava bem valorizado, bem acima do valor patrimonial. Para vocês terem uma ideia, naquela época que ele estava custando 105, ele estava com o P sobre VP de 1,17, ou seja, 17% acima do valor patrimonial. Igual um fundo, um Fiagro que eu tenho, que é o Vigia. O Vigia era mais ou menos isso. Nessa época, mais ou menos que o Iridium estava alto, o Vigia estava desse jeito. A diferença é que o Iridium tem motivos para ter caído o valor da cota. Já o Vigia não. O Vigia não tem. O Vigia, mais ou menos, muita gente saiu do Vigia para apostar na renda fixa. Mas aqui não. Aqui pode até ter tido isso também. Mas o principal motivo são outros probleminhas que o fundo tem. Por isso que ele caiu assim. E lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz nem recomendação nem de compra, nem de venda. Eu nem estou dizendo para você comprar esse fundo e nem vender esse fundo. Você vai pegar esses números, vai estudar melhor e aí sim você vai decidir. Ah, vou comprar agora porque tá barato, ou não vou comprar agora porque é um fundo ruim. Você vai decidir. A gente vê que o número de cotistas dele é bem alto, 283 mil praticamente, é uma quantidade bem grande de cotistas, considerando principalmente que ele é um fundo de base 100, é caro nominalmente, então muita gente não compra, porque R$100 não é uma cota tão fácil de comprar. Se a pessoa quiser comprar 10 cotas, já gasta R$1.000. Para o pequeno investidor é ruim, é diferente de um fundo de base 10, que você com R$100 compra 10 cotas. Então, essa quantidade é muito boa, ou seja, o fundo é muito representativo ainda. É um fundo imobiliário de peso, no IFIX também, né? No IFIX também e na Bolsa como um todo, na questão de fundos imobiliários de papel. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. E a gente vê que ele é um fundo grande. Olha aqui, um fundo de papel com quase 3 bilhões e 300 milhões é um fundo, um senhor fundo. É um fundo daqueles bem fortes mesmo, bem grandes na bolsa. E a gente vê que o rendimento mensal médio nos últimos 2 anos dele é R$1,10. Sim, meus amigos, ele distribui um dividendo pesado. Esse é um dos motivos dele ter perdido valor. A cota ter perdido valor. Por quê? Porque ele antes distribuía dividendos pesados e agora está distribuindo dividendos bem mais suaves, digamos assim, mas ele perdeu também muito valor, o que ainda acaba mantendo um dividend yield atual quase tão bom como o antigo dele, porque caiu o valor da cota, caiu os rendimentos, mas aí o yield acabou ficando mais ou menos a mesma coisa. A gente vê aqui que no último mês, a gente vai ver o relatório exatamente do mês de abril, só que o de mês de abril se refere a esse pagamento aqui, que foi feito no mês de maio. Então, o relatório mais recente do fundo, ele ainda não divulgou quanto é a distribuição de dividendos nesse mês de junho, ainda não. Ou seja, o relatório dele vai ser lançado provavelmente daqui umas 2 semanas ainda, ou lá para o final do mês. E esses 91 centavos que ele distribuiu, olha, abaixo do valor médio mensal dos últimos 2 anos, para vocês verem como ele distribuía pesado. Era 1,10 em média, ou seja, na realidade atualmente, se ele tivesse mantendo os padrões, ele estaria ou 1,10 ou mais, e ele está só 91, ele perdeu um valor muito grande de rendimento. Mesmo assim, o yield dele, como o valor da cota está baixo, o dividend yield dele está 1,06, que é um dividend yield de respeito, mas só que o detalhe, nesse momento aqui a cota estava 85,62. Se ele vier com um rendimento, uma distribuição de rendimento nesse nível aqui de novo, como a da cota dele agora está quase R$90, a gente vai ver que esse rendimento vai cair, o yield, no caso. Aqui a gente vê, para vocês terem noção, como ele distribuía rendimentos pesados no ano passado. Em janeiro, 1,42, quase 1,43. Aí, ó, você vê também que ele oscila muito, né? Em fevereiro, caiu para 1,08. Aí, em março, foi para 1,22. Depois caiu para 1,18, depois subiu para 1,26, subiu mais ainda para 1,35, caiu para 1,28, subiu para 1,32, caiu para 1,26, aí ó, outubro, 0,85, caiu pesado, né? Olha que era 1,26, caiu para 0,85. Aqui começaram a aparecer os problemas com o fundo. E tem o detalhe, essa época aqui, como é fundo de papel, né? Para quem não se lembra, pode ser que alguém tenha esquecido, teve aquela questão de teve um tempo de deflação aqui no Brasil, foram uns 2 meses, se eu não me engano, de deflação. E os fundos de papéis são muito influenciados por uma deflação, caso ocorra, que é algo excepcionalíssimo. Então, isso afetou os fundos de papéis. Então, esse foi tipo o primeiro mês que foi afetado o Iridium
em relação à perda de rendimento por causa da deflação. A maioria desses fundos são atrelados ao IPCA, então quando dá uma deflação, uma inflação abaixo de zero, afeta muito o rendimento, perde muito o rendimento. Então, foram 2 ou 3 meses, você vê que foi basicamente isso aqui mesmo, ó. Foi outubro, novembro, ó, 0,85, piorou 0,78, piorou mais ainda 0,70, 3 meses seguidos. Em janeiro, já deu uma melhorada, já deu uma recuperada, ó, foi para 0,89, melhor do que outubro. Aí depois subiu para 0,94, aí 0,92, você vê que ainda tem uma fraçãozinha de centavos. Aí ele quase que completa para 0,93. Aqui 0,91 e aqui 0,91 de novo. Agora ele está mais estável. Vocês verificam que ele está mais estável. Mas antigamente, né, de janeiro a setembro, ele distribuiu uns dividendos muito pesados. Por isso que você vê como teve essa queda no rendimento dele. Vamos agora para o site do Investidor 10. E meu amigo, se você não é inscrito, não se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho para ajudar o nosso canal a crescer e começar a monetizar, que a gente está precisando pagar uns conteúdos pagos aqui, principalmente para quem gosta de ações. Então chegue junto e não esqueça, deixa aqui o ticker do próximo fundo imobiliário que eu vou fazer vídeo aqui. Deixa o seu like pro pessoal que for entrando. Ah, eu gostei desse ticker aqui. Vou marcar também. Você vai lá, coloca XPML, aí o outro vai lá, coloca BTLG, aí vai outro lá, coloca HGLG, e aí a pessoa vai, marca, dá um like no seu comentário, você dá um like no seu comentário, e o ticker que tiver mais likes vai ser o comentado na próxima semana. A gente confirma que é um fundo de papel, como eu já tinha falado, e ele considera nesse segmento que ele chama de títulos e valores mobiliários. São os recebíveis imobiliários, que o pessoal chama normalmente, aqui ele chama de títulos e valores imobiliários, porque basicamente esse é um fundo atrelado a CRI, ou seja, ele tem várias CRI aqui, CRIs, no caso, são várias, né, muitas CRIs, mas ele também tem fundos na sua carteira, então ele basicamente investe em fundos imobiliários, outros fundos imobiliários no caso, e em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. A maior parte da carteira é em CRIs e depois vem fundos imobiliários. E ele também está com boa parte do dinheiro no Tesouro, que eu creio que seja o Selic. Não está claro lá no relatório dele que é o Tesouro Selic, mas eu acho que é o Tesouro Selic mesmo, porque é exatamente fácil para ele resgatar e comprar novos ativos quando ele achar que é um momento apropriado. Esse valor da taxa de administração está errado, eu vou mostrar para vocês. Você tá errado. Ele até que pode dizer que tá certo, mas na realidade não conta só a taxa de administração, tem que ver a taxa de gestão, as duas juntas é 1%. E aqui tá só 0,17. A gente já viu a quantidade de cotistas, a gente já viu o valor patrimonial, a gente já viu o último valor rendimento distribuído, a gente não tinha visto o número de cotas, tem 36.433.000 cotas, é muita cota, né? E o valor patrimonial a gente já tinha visto. Uma coisa que eu acho interessante de trazer para vocês é mostrar aqui a comparação do fundo com seus pares. Então aqui é só fundo de papel, ó. E tudo nesse setor aqui de segmento de títulos e valores imobiliários, ou seja, são os fundos imobiliários que investem em recebíveis imobiliários. A gente vê que em primeiro lugar está o Vigi, em termos de yield, 16,12. O Iridium tá aqui, ó, tá na posição 9, é o nono colocado em dividend yield, ou seja, ele não tá muito bem em dividend yield não. É um valor bom? É, mas só que comparado aos pares dele, acaba não ficando tão bom, porque tem esses 8 na frente dele. Já em termos de desconto, ou seja, do P sobre VP, a gente vê que o Iridium tá bem aqui, ou seja, na nona posição também. É muito interessante isso, né? 2 vezes ele tá na nona posição, tanto em dividend yield como em P sobre VP, ou seja, tem vários outros fundos que estão melhor, digamos, posicionados do que o Iridium. E olha, interessante que o BCRI tá bem aqui, né? O BCRI foi exatamente o outro fundo que rivalizou com o Iridium aqui para sair esse vídeo, né? Mas infelizmente perdeu por um voto. Já em termos de tamanho, o Iridium tá em terceiro lugar. É o terceiro maior fundo da bolsa de papel. Perde pro Canip, que é da Kinea, gigantesco, né? 7 bilhões, quase 8 bilhões o fundo. E o KNCRA também da Kinea. São 2 fundos da Kinea. Um em primeiro e outro em segundo, e o Iridium em terceiro. Ficando até na frente do HGCR, né? Da Credit Suisse, que é grande, mas não chega nem perto do Iridium. Viemos agora para o relatório de abril, como eu falei. É do mês de abril, mas os rendimentos do mês de abril foram pagos em maio. E ainda não saiu nem a divulgação, nem o anúncio dos dividendos de junho. Ou seja, esse aqui é o relatório mais quente, mais novo, mais recente possível do fundo. A gente vê que o fundo, por exemplo, iniciou as atividades no mês de março de 2018, ou seja, teve o IPO há 5 anos atrás, completando 5 anos na bolsa. Aqui eu vou ler porque eu nunca li esse fundo. Objetivo do fundo: foco principal, investimento em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, CRIs. Realmente ele tem mais CRI na carteira. Desde que
atenda aos critérios definidos na política de investimento. Outros ativos imobiliários, de forma complementar, digamos assim, é permitido investimento em LCIs, em outros fundos imobiliários. LCIs são letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, as LIGs, primeira vez que eu ouço falar nisso, nunca tinha ouvido falar, e também em certificados de potencial adicional de construção, CEPACs. Também nunca ouvi falar nisso aqui não, novidade para mim. E o administrador do fundo é o BTG Pactual. Vamos lá ao comentário mensal, que é o comentário do gestor, que isso aqui muda todo mês. Basicamente é isso. A distribuição de rendimento referente ao mês de maio, ao mês de abril, que foi pago em maio, como eu falei, 91 centavos. Aí ele vai falar que o IPCA subiu, porque o fundo é atrelado basicamente ao IPCA, e ele vai falar de alguma coisa bem interessante aqui, ó. Foi decretado pelos investidores o vencimento antecipado das operações do GVI e Termas Resort, que fazem parte do grupo Gramado Parques. Esse Gramado Parques aqui tá deixando vários fundos imobiliários de papel em maus lençóis. Por exemplo, Deva 11, Versalhes, Tordesilhas, HCTR, tem esse Gramado Parques como um dos principais devedores. E ele está devendo a Deus e o mundo e não está pagando. Então, um dos motivos de perda de rendimento no Iridium e nesses outros fundos que eu falei é exatamente por causa desse Gramado Parques. Caíram os rendimentos, caíram também as cotações, porque quando caem os rendimentos, o pessoal cai fora do fundo. Não quer nem saber. Cai fora do fundo, abandona o fundo normalmente e aí vende, às vezes vende no prejuízo, não tá nem aí. E é mais ou menos um dos problemas desse fundo é esse Gramado Parques. Outros credores que estão com problema no fundo são esses aqui, ó. O Manara, o BWIC e o JKVNC. Esses aqui estão num período de carência de alguns meses, para que esses devedores, né, possam concluir as obras e iniciar operações e vender ou repassar unidades. Outra coisa importante é ele citar aqui, o caixa tá saudável. Eles têm 220 milhões em carteira, que equivale a quase 7% do patrimônio líquido do fundo. E eles têm efetuado alocações à medida que surgem oportunidades, principalmente em CRIs importante, CRIs com perfil mais conservador, ou seja, eles não querem pegar um novo Gramado Parques e colocar na carteira deles, eles querem uma mais segura, né? Aquelas que o pessoal chama de investimento AAA, que são os investimentos mais seguros. E só para terminar essa barrinha lateral aqui, o gestor a Iridium, como eu tinha falado para vocês, normalmente o certo é colocar a taxa de administração e gestão junta. Lá no Investidor 10, colocou só a taxa de administração. Realmente é 0,17, mas com a taxa de gestão fica 1%. E aqui ele não deixa claro em cima de que, se é do patrimônio líquido ou de outra coisa. Também não fala de uma taxa de performance, que vários fundos têm, ele não tem taxa de performance. Então essa taxa aqui tá bem ok. 1% é o normal, o básico desses fundos de papel é 1% mesmo. E às vezes alguns têm até taxa de performance, esse aqui não tem. Meus amigos, isso aqui é parte da carteira dele, nem toda a carteira dele, para vocês verem como o fundo é gigantesco. Olha a quantidade de ativos, gigantesca. Isso aqui não é tudo, tem mais. Olha aqui o que está investido no Tesouro, que aqui ele não fala Tesouro Selic, alguma coisa desse tipo, né? Só fala Tesouro e diz que é o fundo soberano, fala a posição do fundo, 220 milhões, é aquele negócio que a gente já tinha visto, né? É o dinheiro em caixa que ele considera. Ele coloca indexador CDI, mas a gente sabe que se fosse Tesouro Selic, é a Selic, não é a CDI. Coloca CDI e um percentual aqui em cima, em vez de colocar também CDI+. Então você vê quais são os devedores, é muito devedor, isso aqui não é tudo, vamos ver daqui a pouquinho mais alguns. O valor que cada um desses devedores deve em milhões, o percentual que cada um deles deve. O indexador, você vê que a maioria é IPCA. Copom, porque é IPCA mais tantos por cento, IPCA mais 10%, IPCA mais 7,5%. E aqui ele mostra também o setor da CRI. Aqui são as CRI. Ainda tem os outros fundos imobiliários que ele investe também. Vamos lá. Com exceção daqui, que aqui não é CRI, né? Aqui é Tesouro. Para terminar a lista, a primeira parte dos devedores está aqui, ó. Mais um monte de devedor. É muita gente que deve ao fundo, né? Tá aqui as mesmas informações que a gente viu ali em cima. Se a gente fosse procurar aqui, a gente encontraria aqueles devedores problemáticos, mas a gente não vai procurar não. Se você quiser, você dá uma pausa aí e dá uma procurada. Você acabei de ver aqui um Gramado Parques, ó, o tal do Termas Resort. Aí você vê aqui o percentual que ele deve, ó, quase 8 milhões. Pronto, a última página dos CRIs, tá aqui, mais devedores. É muita gente, né? Muita gente, o fundo é muito grande. E aqui você vê o valor do patrimônio total aqui. Nem é o total não, porque esse aqui é só o de CRI. Lembre que ele ainda tem outros fundos, então a gente vai ver os outros fundos agora. E ele faz essa separação de fundos imobiliários e fundos imobiliários renda fixa.
que eles consideram isso aqui, ó, que possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estruturas de garantia. Então eles consideram isso aqui praticamente renda fixa. É fundo imobiliário, mas como fosse uma renda fixa. Então eles separam dos outros fundos imobiliários. Aí tá aqui quem são os devedores e qual é a posição do fundo. Então no total tem mais 151 milhões nesses fundos imobiliários de renda fixa, que ele chama. E aqui para fechar a carteira do fundo, é gigantesca mesmo essa carteira do fundo, os outros fundos que o nosso amigo Iridium investe. E tá aqui os valores, as posições dele. E a gente vai ver algum daqueles fundos que eu falei que estão problemáticos aqui dentro dele, ó. Ele tem DEVA 11. Olha aí, o DEVA 11 muito problemático também, cheio de dívidas. O TORD 11 tá aqui, outro fundo, muito impactado, tanto esse como esse, pelo Gramado Parque, circuito de compras. VSHL também outro impactado por essa turma dos problemáticos. Ele parece que não tem HCTR. Ah não, tá aqui HCTR, só para dizer que ele não tem, ele tem sim HCTR. Ou seja, a gente vê que ele teve muita perda de rendimento por causa disso, ó. Vários fundos que ele tem na carteira perderam o valor de cota e perderam os rendimentos também nos últimos meses, então distribuindo menos rendimento, ou seja, o fundo acaba recebendo menos rendimento desses aí, ou seja, ele tem menos dinheiro para repassar. Ele tá com prejuízo direto e indireto, digamos assim. Então, prejuízo para tudo que é canto. Não é à toa que ele perdeu o valor na cota, perdeu o valor nos rendimentos também. A gente vê aqui a distribuição da carteira por ativo, a gente vê que a maioria é CRI, quase 70% de CRI, 68,5%. A gente vê que tem 20% de fundos imobiliários, a gente vê que tem quase 7% em caixa, é aquele Tesouro Selic que a gente viu, e aqui tem esses 4,5% de fundos imobiliários de renda fixa. Ou seja, basicamente de fundo imobiliário ele tem cerca de 25%, quase 70% aqui em CRI e um pouquinho em carteira. E os indexadores, a gente vê que a maior parte é IPCA, 60%, como eu mostrei. Ele perdeu muito valor naquela época que teve, nos meses posteriores, aquela deflação que teve no ano passado, ele perdeu muito valor nos rendimentos, que foi ali que muita gente começou a sair fora do fundo, vender as cotas, aí perdeu muito valor, não só nos rendimentos, como no valor da cota também. Qual é o indexador? Ele coloca esse NA aqui. Aí em terceiro lugar tá CDI, mais, depois o CDI percentual, que é o Tesouro Selic, que a gente já viu naquela hora, e ainda tem prefixado e tem parte de GPM e GPDI, que são valores bem significantes, né? Percentuais bem baixos nesses outros tipos de indexadores. E aqui ele fala do que ele fez no mês, as movimentações do mês. Aí ele fala do cenário macroeconômico, basicamente, aqui. E aí, por causa desse cenário, a equipe de gestão está focada em buscar maior diversificação na carteira e mitigar os riscos de crédito em suas aquisições. Por isso, o que ele fez? Comprou 4 CRIs, que com certeza eles devem estar considerando aquele perfil mais conservador, investiu esses valores aqui e fez vendas, ó, que é venda, que é compra e que é venda. Aí ele vendeu o quê? Aquelas bombas, né? Principalmente o DEVA 11, 182 mil de DEVA 11, vendeu também o Versalhes, 181 mil de Versalhes. E agora, uma coisa boa que ele vendeu, provavelmente para realizar lucro, porque o XPML cresceu muito de valor. E aqui não estava dando prejuízo não. E ele vendeu 2.256.000, provavelmente para fazer caixa aqui. Então esses aqui ele vendeu provavelmente no prejuízo e ganhou dinheiro aqui. Uma coisa acabou compensando a outra. Eu não sei como é que está a situação do SRVD, mas ele vendeu um pouco também, mas foi bem pouco, né? Comparado aos outros, só 1.950, quase nada. Aqui ele mostra a DRE dos últimos 6 meses do fundo e a gente percebe o seguinte, que aqui é o resultado. E a gente vê que a distribuição, o mais interessante é isso, que ele está distribuindo basicamente integralmente todo o valor recebido e não apenas os 95% que tem na lei. Se você olhar, ele distribui exatamente o valor total, integral, 100% recebido. E aí, no caso, os valores distribuídos nos últimos meses, a gente vê que em novembro e em dezembro ainda estava pagando pouco, mas esses valores aqui você tem que lembrar que é pago no mês seguinte, então esse de novembro foi pago em dezembro, este de dezembro em janeiro e assim em diante, aqui em abril foi pago em maio. Então aqui já estava começando a voltar a um valor maior, esse valor aqui ainda está na conta da deflação que houve naqueles meses anteriores de deflação. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e coloque aí o ticker que você quer que eu comente no próximo vídeo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!